Vamos aos melhores momentos de Atlético Paranaense 0, Corinthians 1. Um jogo que começou, para mim, bem diferente do que eu imaginava. Achei que o Atlético ia com tudo para cima. E os primeiros 20 minutos foram de absoluta tranquilidade para o Corinthians, que chegou a ter 74% de posse de bola. Incompreensível, né? A atitude do Atlético no começo do jogo. Nenhuma pressão, né? Nenhuma agressão, nenhuma agressividade. Para que você joga em casa? Para isso, né? Eu acho que mais mérito do Corinthians. Que também, e acho que quando o Atlético reage, Júlio, muito também demérito do Corinthians, que começa a perder bolas ridículas no meio-campo, errar passes. As 2 ou 3 primeiras boas jogadas do Atlético, que nem geraram ataques tão perigosos assim, mas foram de bolas perdidas pelo Corinthians no meio-campo. Você recoloca o teu adversário no jogo. Esse passe do Vitinho... Que entra no segundo tempo. Que entra, né? O Vitinho já volta do intervalo. Isso. Esse passe é para isso que chegou um jogador como o Vitinho. Corinthians não tem esse tipo de jogador. Quer dizer, tem no Memphis, tem no Yuri, mas esse passe do Vitinho para a chegada do Mateuzinho do outro lado é um passe brilhante. Visão de jogo. Que em muitos momentos não vai dar certo, porque a zaga vai poder cortar e tal, mas se dá certo é um gol, que é o que acabou de acontecer, né? Então, o jogador precisa arriscar. Na sequência, literalmente na sequência, o Guinegão quase faz o segundo gol numa dormida ali do Atlético. E aí o Atlético começou a pressionar mais, né, Tomás? Assim, meio pelo que você disse, o Corinthians... Esse é o lance da polêmica, né? O gol anulado do Atlético no VAR, porque o Viveiros, né? Acho que é o Viveiros. Toca com a mão na bola, a bola vai para trás. Depois a gente fala desse lance. Mas foi o gol anulado do Atlético. É engraçado que na hora eu falei, acho que está impedido o jogador que faz o gol, mas não estava impedido. Não estava. Né? Na hora do chute parecia, mas na hora do replay você vê que não estava. Vem de trás. E aí uma pressão do Atlético na reta final do jogo, mas esse é o melhor lance, né? Acho que sim. Não é uma pressão assim, oh meu Deus, que injustiça esse jogo ter acabado 1-0. Mas é uma o Atlético pressão, jogou mal por tanto tempo. Só um ataque e só um defesa. Sim, claro, poderia né? ter acabado 1-1 o jogo. E ainda assim eu acharia que a eliminatória estava bastante decidida para o Corinthians. Poderia ter acabado 1-1. Eu fiquei muito decepcionado com a primeira meia hora do Atlético Paranaense. Depois melhora em campo, até acaba bem o primeiro tempo. No segundo tempo meio que começa com o gol do Corinthians, né? Ele sai cedo. E aí isso condiciona a partida. Essa boa defesa do Hugo também, né? Um em cada. Essa é uma grande defesa do Hugo. Aliás, não é por lances como esse que eu não acho que o Hugo seja um goleiro completo, né, Tomás? Porque o pessoal cornetou, porque a gente falando do Hugo ontem, né? Até racista eu virei nos comentários, porque eu falei que o Hugo não era um goleiro tão completo quanto outros. É impressionante. Vou te contar um negócio, o pessoal gosta. Mas... O Dida era um grande goleiro, não era? O Dida é um dos melhores que eu já vi, né? O melhor que eu vi entre os brasileiros, mas é discutível, Melhor entre os brasileiros? Olha, é uma boa conversa com o Taffarel, com o próprio Alisson. Engraçado, né? O Taffarel é meu ídolo. Mas eu acho que o Leão foi melhor que o Taffarel. O Leão melhor que o Taffarel? O Dida foi... Não, o Leão foi para 4 Copas. Era para ter sido 5, né? Eram para ser 5 se o Tele não fizesse uma loucura. Eu gosto muito do Alisson, né? Gosto muito do Alisson. Apesar das cornetas. Né? O 7-1 é marcante, mas o Júlio César teve uma trajetória europeia assustadora. O mais pior para o Júlio César foi 2010, eu acho, do que 2014. Ele falha, né? Rogério Ceni foi um grande goleiro. Também. Marcos, nossa, a gente teve... outro dia a gente falou sobre o Elton... Que fez história no Vasco, no Porto. Enfim, muito... Cássio, Cássio, um monte de goleiro gigantesco aí na história recente do futebol. O Everton. Fábio, Marcelo Grove. Exato. Ederson. Muita gente. O Vitor. Mas, passando a régua nesse jogo de hoje... Tomazella, você não vai falar? Tomazella. É que Tomazella não é goleiro, Tomazella é um santo. É diferente, né? Goleiro da Portuguesa, porque muita gente não está entendendo. Não está mais, né, na Portuguesa. Tomazella não saiu agora. Foi para onde? Real Madrid, Barcelona? Aí você me... Grande Tomazella. Aí você me pegou. Se não foi para um clube desses, foi um erro crasso. Desses clubes, né? Mas pegando, assim, acho que passando a régua nesse jogo, Tomás, acho que foi um jogo que poderia ter acabado empatado pela pressão do Atlético no final. O Hugo faz uma grande defesa naquele cabeceio. Mas, essencialmente, o Corinthians teve mais controle do jogo. E hoje, jogo controlado pelo Corinthians é coisa rara de ver. Eu acho que isso fala muito mal desse time do Atlético, né? Não é à toa que está
no meio da tabela da Série B. O Memphis Depay entra no fim do jogo, as informações são, né, gramado sintético, mas... Achei que ele não fosse entrar. O Corinthians não conseguia ficar com a bola, né, na reta final, e aí ele entra no lugar do Garro, que acho que estava cansado, entra o Rian também para conseguir defender melhor, mas o Vitinho eu acho que é a boa notícia para o torcedor, Tomás, porque é um jogador que tem talento, todo mundo sabe. Eu não acho que o Vitinho vai resolver os problemas do Corinthians todo sozinho, mas dentro de um contexto, principalmente quando os dois principais jogadores do time voltarem, eu acho que o Vitinho ali, e considerando que o Carrillo está fora pro ano inteiro, né? Vitinho junto com o Garro, Memphis e o Roberto, esse é um ataque de time para acabar no G6 do Campeonato Brasileiro. Mas quando não tem esses caras, o Corinthians tem um time para acabar talvez em Z4. Então, encontrar esse equilíbrio, né? Que não esteja todo mundo machucado, que não esteja... Isso é muito importante para o Corinthians daqui até o final do ano. O Júlio Dorival faz uma tentativa também no segundo tempo, né? Voltando com um terceiro zagueiro, o Kaká, e tirando o Charles. Deixa o Bidon. O que é que eu penso? Já que eu vou colocar 3 zagueiros, eu vou tirar um homem de marcação no meio e deixar um que, teoricamente, é mais criativo. Só que o Corinthians perde totalmente o meio-campo. E aí os 3 zagueiros, né, em algum momento ali, viram os 3 patetas ali correndo atrás de zagueiro o tempo todo. E o Dorival não gosta de 3 zagueiros. Foi muito surpreendente, porque o Dorival teve a faca e o queijo na mão para fazer isso na seleção brasileira. Eu perguntei para ele sobre isso, assim, fora de gravação de microfone, troca de mensagem. O Dorival não... Ele, o filho dele, né, o Lucas, que é o principal assistente, eles não gostam de jogar com 3 zagueiros. Então, eu fiquei muito surpreso com essa mudança. E você vê como eles não só não gostam, como não conhecem bem, né? Não treinam o suficiente. Porque é o que você falou. Eu achei que o Corinthians deixou um buraco no meio de campo que não pode acontecer. Não é porque você joga com 3 zagueiros que você vai abrir o meio de campo. Você vai encontrar outras soluções. Tem muito técnico que joga com 3 zagueiros e 2 volantes. E os alas muito presentes, muito abertos, são eles que aprofundam, né, o jogo, enfim. Mas eu não sei se o Dorival vai insistir muito com isso não, Tomás. Ele tira também o Kaique, né? Acho que a ideia é que o Bidu passasse a ser um jogador mais agressivo, mas não funcionou. Agora, continuo gostando dos laterais do Corinthians. Qual foi a escalação hoje, Tomás? Tá na mão aí? Não, mas acho que é Hugo, o Mateuzinho, os 2 zagueiros André Ramalho e Gustavo Henrique e o Bidu. E aí Charles, Breno Bidon, Garro, tá faltando um volante com o Kaique e o Guinegão. Maicon, exato. Mas começou bem no jogo, depois caiu. Charles, Maicon, né? Começou com o Charles, Maicon e Breno Bidon. O Garro à frente, o Guinegão e o... Era o Ranieri contra o Vasco, não tinha o Garro. Exato. Sai a força de marcação do Ranieri e entra o Garro mais leve em campo. Guinegão e o Kaique lá na frente. E aí ele vai fazendo as adaptações. Enfim, eu acho que foi um jogo relativamente tranquilo para o Corinthians, tirando ali o sufoco no fim. E acho que essa eliminatória está bastante resolvida, Tomás. Corinthians e Cruzeiro, para mim, é uma semifinal que está... São escrita. Vão se enfrentar, né? Vão se enfrentar. O Corinthians segue dando sorte lá na Arena da Baixada nos últimos 13 jogos. Aí, contando também os jogos aqui em São Paulo, são 8 vitórias do Corinthians, 4 empates e apenas 1 derrota. É o clube com o melhor desempenho na Arena da Baixada. Tanto o clube, o Flamengo e o São Paulo, especificamente esses dois, o Flamengo e o São Paulo passaram, 20 anos sem ganhar na Arena da Baixada. O São Paulo foi ganhar a primeira partida na Arena recentemente. O Flamengo tinha uma vitória de um jogo de Sul-Americana, com gol do Ronaldinho Gaúcho, uma vitória assim, aleatória, mas fora isso, em campeonatos brasileiros, também passou 20 e tantos anos sem ganhar no estádio do Atlético. E muitos clubes grandes, enormes, médios, sofrem lá. Agora, sofrem, entre outras coisas, porque o Atlético é um time que aproveita o estádio, o gramado, a torcida e pressiona muito. E o Furacão não fez isso hoje, o Furacão foi mais para ventinho. Só para fechar, falei do Mateuzinho, Júlio, ele sai machucado, entra o Félix Torres, para mim entra muito mal no jogo. E, coitado, ele sobra sempre a lateral direita para ele já não vai bem na zaga, improvisado na lateral, menos ainda. Agora, eu digo isso porque domingo tem derby, né? E o Corinthians, que já tem tantos desfalques,
Fica aí a preocupação em relação à situação do Mateuzinho. Porque se o Mateuzinho não jogar, como é que faz? Você falou do Vitinho, né, que deu o passe lindo, né? Mas o Mateuzinho faz tudo certinho também. Faz. Ele dá a opção, né? Ele dá a opção. Essa era a vantagem de estar com 3 zagueiros nesse momento, né? Exato, exatamente. Ele dá a opção. Se o Dorival estivesse vendo o programa, né, devia estar se coçando. Pô, mas vocês não vão falar que o Mateuzinho estava aberto? Não, claro. Você lembrou bem, Júlio. Porque você jogar dessa maneira permite com que os teus laterais se transformem em atacantes. É com eles que você vai atacar o espaço ofensivo. E o Mateuzinho atacou muito bem o espaço, né? Foi buscar lá o passe, acreditou no passe do Vitinho, que passou por muita gente, né? Pelo menos 2 jogadores do Atlético Paranaense poderiam ter feito corte e não conseguiram alcançar, não é que falharam, não conseguiram alcançar. E o Mateuzinho acredita na jogada, o Guinegão também acredita na jogada, como acredita na jogada seguinte. Isso é o básico, né? Para um jogador, mas muitas vezes a gente não vê o básico. O problema não é esse, né, Tomás? Isso aí é solução. O problema é o teu time tá posicionado pelo meio. Aí quando você bota 3 zagueiros, o teu time fica num U, assim, né? Também não pode. Não pode ficar um vazio no meio de campo. O campo tem que estar sempre preenchido.